Olá, aluno Sinapse, tudo bem? Eu sou a professora Jacindra Barbosa e vim contribuir com a instituição Sinapse, mais uma vez, com uma aula sobre o que é aprendizagem. Vamos trabalhar hoje um pouco sobre como é o funcionamento da aprendizagem, o que é realmente a aprendizagem, como ela acontece, né? O que é preciso para que ela aconteça, e no finalzinho da aula aí a gente tem aí um estudo de caso para a gente entender na prática como funciona. Eu sou historiadora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, também com formação em educação especial, com algumas contribuições também na área da docência, na área aí da inclusão, e estou aqui para trabalharmos esse processo de aprendizagem. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula, né? Cada aula é uma jornada, né? Cada aula é um processo de aprendizagem. E hoje é uma aula especial. Vamos falar sobre o que é essa aprendizagem. Essa aprendizagem que a gente discute muito, a gente discute com os nossos alunos, a gente discute na sala de aula, a gente discute em casa com os nossos filhos. O ser humano, na verdade, ele está o tempo todo nesse processo de construção e de discussão. É um tema de estudo. A psicologia já se dedicou há bastante tempo e continua contribuindo para compreender o que é aprendizagem. Nós temos desenvolvimento, nós temos teoria sobre o que é aprendizagem, e a filosofia, a psicopedagogia é uma área que se volta, que estuda sobre o que é o processo de aprendizagem, mas também muitas outras áreas. Ela é sempre um ponto ali de discussão. O que é aprender? Porque algumas pessoas aprendem de uma forma mais rápida do que outras, porque outros aprendem de forma tão lenta, e por que há pessoas com tantas dificuldades de aprendizagem? Por que há aquelas que podemos dizer assim, até que não consigam os objetivos de aprendizagem? Aqui na aula de hoje, a gente só vai discutir o que é essa aprendizagem. Por quê? Porque em outros momentos nós vamos nos encontrar para discutir o que é dificuldade de aprendizagem, o que é o transtorno de aprendizagem. Então, nosso objetivo da aula de hoje é, em primeiro lugar, entender o que é aprendizagem. Não vamos trabalhar na aula de hoje uma teoria específica. Por quê? Porque o conhecimento que eu trouxe para vocês hoje já é o resultado de séculos de pesquisa. Então, hoje eu trouxe para vocês não um emaranhado de pesquisas com citações. Eu trouxe a compreensão. Eu trouxe uma linha de raciocínio para que você entenda o que é aprendizagem, certo? Então, eu não vou ficar discutindo teoria A, teoria B, se a teoria está certa, se a teoria não está certa. Eu vou te trazer a base hoje da neurociência, o que a neurociência, a partir de diversos estudos, tanto da psicologia e de outras áreas, o que hoje a gente entende sobre o que é aprendizagem. Pode ser que daqui a alguns anos haja, né, elementos que contribuam para o que a gente está falando hoje, que não esteja sendo abordado aqui. A gente nunca sabe como as aulas elas ficam online, então pode ser que você, aluno, a partir do momento que você esteja vendo essa aula, já possa ser aí incluso mais alguma teoria, mais alguma novidade, porque a ciência é assim, ela está sempre em processo de mutação. Ela está sempre num processo de novas e novas e novas aprendizagens. Novas teorias, teorias que vão refutar teorias que já existem, mas teorias que só vão contribuir com as que já existem. Elas vão ser aí ou refutadas, negadas, ou elas vão ser acrescentadas, melhoradas, aperfeiçoadas. Tá bom? Vamos lá? Vamos descobrir aí. Aqui nós vamos ter esses 3 focos para a aula de hoje, tá bom? Nota aí. A gente vai estudar o que é aprendizagem, o que ela é, quais os tipos de aprendizagens, né, que existem, que eu cataloguei em 3 aprendizagens, e como é que essa aprendizagem acontece. E dentro de como acontece, a gente vai discutir as condições, né, em que ela acontece. Certo? Anota aí, vamos para a primeira, o que seria a aprendizagem.
Como eu disse, eu não vou aqui trazer diversos conceitos, porque não é objetivo da aula discutir os conceitos. Não é meu objetivo aqui na aula trazer um monte de conceitos onde eu vou só contribuindo. Não, se você quiser pesquisar sobre esses conceitos, procura. Jean Piaget tem seus conceitos sobre aprendizagem, né? A psicologia tem muitas contribuições. A gente tem a psicologia analítica, a gente tem a psicologia cognitiva, a gente tem diversos ramos da psicologia que trazem diversas teorias sobre aprendizagem. Você vai ter Vygotsky, você vai ter Vallon, você vai ter David Assoba, você vai ter vários teóricos que vão trabalhar os aspectos da aprendizagem. Aqui eu vou reunir elementos em que você possa compreender o que nós, quais foram os resultados de todas essas pesquisas sobre aprendizagem e como é que a gente entende essa aprendizagem hoje. Principalmente no campo da neurociência, que é uma área que hoje tem atuado bastante. Os últimos 20 anos foi bem produtiva nessa área, e a neurociência está muito... hoje os educadores, né, com o surgimento da neuropsicopedagogia, por exemplo, então hoje, atualmente, a gente tem se debruçado mais sobre os conceitos da neurociência, sobre os aspectos da aprendizagem, não focando mais só nos aspectos psicológicos da aprendizagem, como era feito antes, não também focando só nos aspectos emocionais, ou nos aspectos sociais, ou nos aspectos mesmo ambientais. Então, a aprendizagem ela foi entendida de diversas formas, que vai depender do contexto em que ela era estudada. Então, houve épocas em que a aprendizagem era entendida como algo que só se ensinava. Por isso que o professor era visto como fonte do conhecimento, dono de todo esse conhecimento, né? Ele detinha esse conhecimento, e o aluno, ali, aquela folhinha em branco, ele ia receber aquele conhecimento falado do professor, e ele ia ali sozinho ter que aprender tudo aquilo. Nós vamos terminar a aula de hoje entendendo que sim, o professor tem o seu papel, sim, o aluno tem o seu papel, mas não é só isso, não é só o professor falar e que vai significar que o aluno vai aprender. Então, a neurociência, ela trouxe uma nova abordagem, não no sentido, vamos aqui abrir uma aspa, de nova desconhecida. Não é nova desconhecida, mas é pegar as abordagens que já existem, mas trazer para uma compreensão mais de raciocínio lógico, onde a gente vai englobar muitos aspectos e não mais isolar esses aspectos, como por muito tempo foi. Como, por exemplo, na época do construtivismo, que se priorizou demais o ambiente. Você vai ter época do behaviorismo, que vai se priorizar muito o comportamento e o estímulo, né? Então, aqui a gente vai compreender qual a visão mais moderna hoje de aprendizagem, né? O que está se tratando sobre aprendizagem? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá bom? É que a aprendizagem, na verdade, ela não é o começo, mas ela é o resultado. A aprendizagem é um resultado de diversos fatores. Quais serão eles? Bem, hoje nós sabemos que todo ser humano possui um sistema sensorial. Então, esse sistema sensorial, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir, estímulos sensoriais. Esses estímulos sensoriais, eles vão aí estar adicionados a uma atividade cognitiva. Então, o que são os estímulos sensoriais? São os estímulos produzidos, captados pelos nossos órgãos dos sentidos. E é o aluno que está em sala de aula, é o professor que fala o conteúdo, e esse aluno, ele possui todo um sistema integrado aí, que é feito por sensores que captam informações. Essas informações, elas precisam ser processadas.
E quem vai processar essas informações? São as nossas atividades cognitivas. Essas atividades cognitivas, ela vai fazer o quê? Esse estímulo recebido lá pelo sensorial, e aí nós estamos falando do estímulo da audição, nós estamos falando do estímulo da visão, nós estamos falando do estímulo gustativo, nós estamos falando do estímulo tátil. Então, todos esses estímulos que vêm do mundo externo ao ser humano e que entram através de um órgão do sentido, eles vão entrar, né, vão chegar até o cérebro. Então, a gente vê o conteúdo, a gente vê as letras, a gente vê a imagem, as cores, e esse estímulo, ele vai entrar nesse órgão do sentido, mas não vai ser esse órgão do sentido que vai trazer resposta de aprendizagem. E até chegar na aprendizagem, eu preciso fazer todo um processamento de informações. Então, quem vai fazer esse processamento de informações é quem? É o cérebro humano. O cérebro humano, ele vai estar dividido, ele vai estar aí cheio de áreas. Essas áreas vão ter suas funções. Essas funções, por suas vezes, estão conectadas, elas não estão separadinho. Ele vai ter os seus hemisférios, esses hemisférios vão estar trabalhando para processar essas informações. E aí você vai ter córtex, cada córtex vai ter suas estruturas, e essas estruturas vão trabalhar para processar essas informações. Neste processamento, a gente encontra a função do córtex frontal, onde vai haver o quê? O raciocínio, a compreensão. Essa compreensão, ela vai fazer o quê? Esse estímulo vai ser interpretado. Eu escuto uma voz, eu escuto um som, então esse som entra pelo meu ouvido, ele vai ter todo um processamento, ele vai chegar esse estímulo até a minha área de compreensão da linguagem. Lá nesta área da compreensão da linguagem, eu vou procurar em minhas memórias de longo prazo se já existe ali configurado a interpretação daquele som. Se eu não conheço, eu não vou reconhecê-lo. Por exemplo, você ouvir a voz de alguém que você não conhece. Aí você fica, de quem é essa voz? De quem é esse som? Que canto é esse desse pássaro que eu não conheço? Que rugido é esse, né, de um animal que eu não conheço? Então, esse som captado por um estímulo sensorial, quando ele chega até o seu órgão do sentido, até ele chegar na sua área de processamento, a sua atividade cognitiva vai buscar uma informação anterior, lá em suas áreas de memória de longo prazo. Se não tiver gravado ali em sua memória já o significado daquele estímulo, então o cérebro vai precisar raciocinar. E aí é o que acontece, por exemplo, com uma professora lá na educação infantil, quando ela mostra a imagem de um elefante, e aquela criança nunca viu um elefante, então ela não tem essa informação ainda. Então a professora vai mostrar um vídeo sobre aquele elefante, vai falar o que é um elefante, vai dizer que o elefante é grande, vai comparar o elefante com o tamanho de outros animais, vai mostrar vídeos, vai levar no zoológico para ver o que é o elefante, e aí essa criança vai construir memória sobre o que é um elefante. Se você chegar numa fase e você ouvir falar na palavra elefante, toda vez que você tiver o estímulo sobre a palavra elefante, a sua atividade cognitiva vai acessar as memórias lá onde foi trabalhado os aspectos da linguagem visual, auditiva, sensorial, para você entender o que era um elefante. Então, vai estar gravado ali as aprendizagens sobre o que é o elefante. Então, a aprendizagem vai ser o resultado do que você compreendeu, entendeu, interpretou sobre o que é o elefante.
E aí isso fica memorizado. Essa atividade cognitiva, ela vai trabalhar para que você tenha memórias de longo prazo, para que você possa acessar e fazer associação de ideias. Eu aprendo o que é elefante, eu aprendo o que é a palavra elefante, eu aprendo o que é o símbolo, a imagem do elefante, o som do elefante, a função social do elefante, a função dele na floresta, a função dele na cadeia alimentar. Então, eu faço uma associação de ideias para que eu compreenda, para que eu raciocine tudo isso, para que eu compreenda e construa realmente um aprendizado sobre o que é o elefante, tá? Então, depois que eu faço todas essas associações, eu assimilo. Então, eu guardo, eu compreendi, eu já sei. Aí eu posso dizer que eu já sei o que é um elefante, tá? E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma resposta, uma saída sensorial. Se nós voltarmos lá para a nossa educação infantil, quando a professora mostra a imagem, quem sabe que animal é esse? E aí vai ter aluno que, se não tiver esse significado, entrou sensorialmente a imagem do elefante. Se existirem crianças que, não na escola, mas em casa, já viram o que é um elefante, já visitaram com os pais um zoológico, ou em casa, já assistiram um desenho animado, que no desenho animado falava o que era o elefante, irá ter aquelas crianças que vão levantar a mão e vão dizer: tia, um elefante. E se houver crianças que não tenham passado por esse estímulo sensorial anterior, eles vão dizer que não sabem. Ou vão dizer o nome de um outro animal qualquer que eles também não sabem diferenciar. Ou eles vão desconectar estas ideias. Então, essa resposta é um novo estímulo sensorial, porque entra a imagem, sai a fala, né? É um outro estímulo da linguagem. E aí eu vou produzir uma resposta. Essa resposta pode ser uma reação de expressão, de não saber, essa pode ser um grito, essa resposta pode ser um sorriso da criança, pode ser uma gargalhada, essa resposta pode ser choro, do medo, de você mostrar a imagem, por exemplo, de uma cobra e ela ficar com medo da imagem da cobra. Então, até a entrada desse estímulo e a saída dessa resposta são frações, pode ser frações de milésimos de segundo, como se houver algo que impeça o funcionamento dessa atividade cognitiva, como a gente vai ver mais para frente, que até a criança fazer esse processamento, ela pode encontrar interferências, né? O que nós chamamos de dificuldades, ou transtornos, ou deficiências. Então, se não houver nada dessas condições, ela pode e deverá fazer esse processamento, essa atividade cognitiva, chegar em respostas bem mais rápidas, tá? E aí a gente entende que a aprendizagem, ela é o resultado de duas ações muito importantes que acontecem em todo e qualquer ser humano, desde o momento que é gerado. Porque hoje se sabe que o bebê, ainda feto, ele já está fazendo um processo de aprendizagem. Nós sabemos hoje que o bebê, ele pode reconhecer vozes quando ele nasce, como a voz da mãe, como a voz de pessoas que se comunicaram com ele ainda feto, tá? A gente também hoje sabe que ele pode lembrar de músicas, de estímulos que aconteceram, como também ele pode ter lembranças negativas, né? Algo negativo de que aconteceu ali durante a gestação, como palavras negativas, ações e sentimentos negativos que os pais tiveram e etc.
Bem, isso tudo é para mostrar como esses estímulos sensoriais que chegam até o ser humano, eles são importantes desde o momento que ele é gerado. Isso é comprovado que crianças que são geradas em um ambiente mais harmônico, onde os pais estimulam com afeto, com palavras direcionadamente positivas, com música, com sorrisos, com carinho, né? Com a afetividade, são geradas de forma mais calma, elas têm alguns aspectos neurológicos, né, diferenciados. Então, você vai ter aí que esses estímulos, eles serão por toda a vida, do momento que elas são geradas, do momento que elas desenvolvem o seu embrião, viram feto e depois vão virar o bebê. Esse bebê até o seu desenvolvimento da linguagem, do caminhar, o desenvolvimento psicomotor em todo, né? Todo o desenvolvimento do ser humano, ele não nasce pronto, ele é um conjunto de aspectos que vão se desenvolver sempre nesse conjunto, de como ele recebe essas informações sensoriais e como ele processa isso em seu cérebro, como é que ele processa isso no seu encéfalo, como é que suas funções neurológicas, mas o cérebro, quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de um complexo biológico aí de atividades. E aqui nós focamos só na chamada atividade cognitiva, que é a função do córtex frontal. É bom falar sobre isso, tá? Quando eu falo de atividade cognitiva ela não é por todo o cérebro, ela é focada em córtex frontal. É ele que traz essa parte de raciocínio, essa parte de compreensão, essa parte de memória, de atenção. É ele responsável por essas funções bem objetivas do processo de aprendizagem. Então, depois que eu uno todas essas questões, é que eu vou ter respostas, e essas respostas podem ser positivas ou negativas diante daquele estímulo, produzindo aí aprendizagens novas, aprendizagens que já estavam ali gravadas em seu aspecto neurológico. Aí a gente traz 3 tipos, né? Aí vamos falar de 3 tipos de aprendizagem, né? A gente tem a aprendizagem sensorial, né? Os nossos órgãos do sentido, eles vão captando e vão construindo aí todo um processo sensorial de aprendizagem, né? Nosso próprio organismo, ele vai tendo o seu processo de aprendizagem. Nós temos a aprendizagem neurológica, que é o funcionamento desse sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, ele depende do sistema sensorial, mas ele também tem um funcionamento interno. Ele também vai ter uma construção, ele vai ter ali um desenvolvimento e ele vai ter vários aspectos que, se não tiver um bom funcionamento neurológico, você vai ter impedimentos no sistema sensorial e também no sistema orgânico, biológico, né? Vamos chamar o orgânico também de biológico, né? Das estruturas. As estruturas orgânicas, nós sabemos que nós somos seres de células, seres celulares, e essas células precisam estar em bom funcionamento. Essas células formam tecidos, esses tecidos formam os órgãos, esses órgãos vão formar sistemas, e esses sistemas vão trabalhar organicamente. Então, não é só o cérebro que tem que estar em funcionamento, você precisa dos outros sistemas também em funcionamento. Você precisa do sistema digestivo, do sistema cardiovascular, você precisa que os outros sistemas estejam em funcionamento. Por isso que quando a gente também fala de condições para aprendizagem, a gente fala, por exemplo, da alimentação. A criança precisa estar bem alimentada, né? Ela precisa estar satisfeita de alimento. Por quê? Porque esse alimento orgânico, ele vai produzir vitaminas, ele vai produzir elementos biológicos que vão nutrir esse organismo. E esse organismo precisa estar nutrido para que o neurológico funcione, o sensorial funcione e assim aconteça o processo de aprendizagem, tá? Então,
Qual é a função do sistema sensorial? Ele vai contribuir para a intermediação. Então, ele vai fazer uma ponte entre o sistema interno, tá? Interno, o que acontece no sistema interno do ser humano e o ambiente externo, tá? O neurológico, ele vai contribuir para a construção dos símbolos e dos significados. Então, entra a informação do sistema sensorial, é o neurológico, o sistema nervoso central, que vai compreender, construir, interpretar esses símbolos e significados. Aí nós sabemos que dentro do sistema neurológico nós temos áreas, como a área de desenvolvimento da linguagem, a área da formação das palavras, né, a área de interpretação dos sons. Então nós vamos ter várias áreas e essas áreas, elas vão trabalhar em conjunto para chegar no significado de um símbolo, por exemplo. Mas também o neurológico, ele vai desenvolver, né, mecanismos que vão organizar o sistema sensorial. Por exemplo, nós vamos ter dentro do neurológico os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles afetam o sistema sensorial, eles afetam o sistema psicológico, o sistema mental, né? Essa organização, esses mecanismos também vão contribuir para outros elementos do espaço orgânico. O orgânico, ele vai criar possibilidades que funcione o sistema neurológico e o sensorial. Um exemplo é o alimento. Você come peixe, você vai produzir ali, você vai comer fruta, você vai comer verdura. Tudo isso vai ser triturado pelo sistema digestivo, mas ele vai ser quebrado em moléculas menores e essas moléculas elas vão aí estar se transformando em elementos químicos que vão se transformar nos neurotransmissores, como dopamina, serotonina, e por sua vez, esses neurotransmissores que são diversos, eles vão ser jogados pelas sinapses, né, pelas descargas sinapses que acontecem no neurológico, elas vão ser descarregadas no seu sistema cardiovascular, por exemplo, através da sua corrente sanguínea, que esse neurotransmissor vai estar correndo, né, em suas veias, em seu corpo, em seu organismo biológico, é ele que vai te dar ânimo, desejo, tristeza e vários outros elementos, né, que vão inclusive contribuir para que você aprenda mais, para que você esteja em um ambiente mais favorável de aprendizagem, como a gente vai ver já já. Tá? As condições, eu preciso que essas condições estejam em funcionamento. Então, eu preciso de uma integração. Eu preciso de uma integração sensorial, eu preciso de uma integração neurológica e eu preciso de uma integração orgânica. Eu preciso que o meu organismo, o meu biológico, as minhas estruturas biológicas estejam em funcionamento. Então, todos esses elementos, eles produzem vários tipos de aprendizagem. O nosso corpo está em processo de aprendizagem. Quando eu falo de uma aprendizagem de resultado neurológico, não é feita só no cérebro. Ela é um conjunto, ela é um resultado. Eu não tenho como aprender só sensorialmente. Eu não tenho como aprender só neurologicamente. Eu não tenho como aprender só organicamente. É um conjunto indissociável. Eu não posso separar essas estruturas, porque elas não estão separadas. Elas trabalham o tempo todo em conjunto. Quando você tem algo que traga um malefício ou um distúrbio em uma dessas estruturas, aí você vai encontrar processos disruptivos do processo de aprendizagem. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do transtorno de desenvolvimento, que é o autismo. Então, você tem uma disfunção sensorial, uma disfunção neurológica, uma disfunção orgânica. Qual vai ser o resultado disso? Disfunção de aprendizagens. E aí, aprendizagens, vamos entender isso bem num contexto muito amplo. É a aprendizagem do ato de eu aprender a pegar na colher para comer, é a aprendizagem do ato de deglutir, é a aprendizagem de falar, é a aprendizagem de correr, é a aprendizagem de me relacionar. Então, a aprendizagem, ela é um resultado
extenso de atividades. E essas atividades estão conectadas o tempo todo. Nada nos assegura que vai ser sucesso de aprendizagem. Eu posso ter boas aprendizagens em algum aspecto e em outras não. Por isso é que nós temos aí a teoria das inteligências múltiplas, porque não é ser inteligente em algo que vai me tornar uma pessoa de boas aprendizagens. Não, aqui nós não estamos trazendo o conceito de aprendizagem para o conceito de inteligência. Nós estamos trazendo o conceito de aprendizagem para o todo, o processo de aprendizagem. Se a gente for trazer o contexto das inteligências, a gente vai trazer aqui para o neurológico, onde você vai ter conceito, por exemplo, como as inteligências múltiplas, onde eu vou ter atividades cognitivas favoráveis que vão ser potencializadas, né? Vão ser favoráveis a aspectos, por exemplo, como a música, como a dança. Então, são aspectos que potencializam, mas não são aspectos que vão por si só determinar que alguém tenha aprendizagem. Não, esses aspectos podem potencializar uma área. Que estamos aí, as inúmeras áreas estudadas pela teoria das inteligências múltiplas. Mas essas áreas, elas precisam estar conectadas com o sistema sensorial, com o sistema orgânico da pessoa. Você tem um exemplo, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com autismo de alta funcionabilidade, ou seja, ela tem um cognitivo matemático, por exemplo, ela vai ter um bom desempenho acadêmico em áreas como física, química, matemática, em áreas exatas, mas isso não define ela uma pessoa super inteligente, não, porque ela pode ser uma pessoa com aprendizagens emocionais deficitárias, aprendizagens sociais deficitárias, aprendizagens linguísticas deficitárias. Então, a aprendizagem, na verdade, estamos aqui usando uma palavra no singular, mas para entendê-la no plural, porque ela é muito abrangente. Quando a gente vai falar de aprendizagem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela não é única. Ela não é única e ela não acontece de uma única forma e nem da mesma forma em todo o mundo. As aprendizagens são diversificadas. Então, eu tenho o mesmo sistema. Por exemplo, eu tenho um sistema sensorial, neurológico e orgânico em todos os seres humanos. Todos os seres humanos possuem a mesma estrutura. O que vai diferenciar é a sua estrutura individual. Tem um coração, todo mundo tem um coração que tem as mesmas cavidades. Todo mundo tem as mesmas estruturas de hortas, mas cada um tem a sua estrutura. Mas essas estruturas, elas podem ser, por exemplo, adaptáveis e compatíveis com outro corpo humano, que é o que acontece, o que acontece, por exemplo, quando você faz um transplante de coração, você faz um transplante de córnea, você tem estruturas semelhantes que são adaptáveis a outro corpo humano. Mas a pessoa, se ela fizer um implante, aquele implante, ele pode corresponder, ele pode ser rejeitado e ele pode ser adaptado àquele novo organismo. Não quer dizer que aquela pessoa vai processar aquele órgão do mesmo jeito daquele outro corpo. Então, o ser humano, ele possui as mesmas estruturas com suas individualidades, que podem ser adaptáveis para vários corpos, por exemplo, mas essas aprendizagens vão se dar de formas diferentes. Então, elas vão ser resultados de várias ações, dessas 3 ações em conjuntos, e elas vão resultar em saídas de diversos tipos. É aprendizagem linguística, é aprendizagem motora, é aprendizagem emocional, são vários tipos de aprendizagem. Por isso que quando a gente fala termos como aprender, inteligente, eles se tornam muito simplórios, eles se tornam muito, às vezes, até negativo, porque você termina usando essas palavras com muita simplicidade e elas são muito complexas.
Aprender é algo muito complexo, inteligência é algo muito complexo, não é algo tão simplório da gente, por exemplo, reduzir em alguém é burro e alguém é inteligente. E é o que a nossa sociedade dicotômica, né, que gosta dessa dicotomia de água, de preto e branco, de certo e errado. Então, a gente vive numa sociedade que está o tempo todo nessa construção dicotômica. Ou você é burro, ou você é inteligente. Não tem um intermédio, não. Né? Ou você, se é burro, eu te discrimino, se é inteligente, eu te glorifico. Então, a sociedade, ela tem essa construção dicotômica de tudo que está ao nosso redor, é céu ou é inferno, né? Não tem um intermédio aí. Então, aí você vai construindo isso de forma, muitas vezes, negativa, né? Conceitos disturbados, conceitos errados e conceitos que, muitas vezes, vão levando, por exemplo, à discriminação, o bullying, a negligência, né? A nossa educação, por exemplo, em muitos períodos da nossa história, ela foi completamente negligente com pessoas com doenças mentais, com transtornos, com deficiências, simplesmente por essa dicotomia. São burros, eles não aprendem. Por simplificar o ato de aprender como o ato de ler, como o ato de fazer um cálculo, né? Então, isso se torna muito simplista. Então, hoje, quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem que tipo de aprendizagem eu estou falando, né? Que área de aprendizagem eu quero dar uma palestra? Que tipo de aprendizagem eu quero abordar no meu livro, né? Que é para você não pegar essa palavra e transformá-la como algo universal. Ela não é. Ela é, inclusive, social. Eu nem trouxe aqui o aspecto, né? Psicolinguístico social, onde você vai ter inúmeras coisas que vão influenciar. A gente também, esses aspectos sensoriais e neurológicos e orgânicos, eles vão ser impactados pela minha raça, eles vão ser impactados pelo ambiente que eu vivo, eles vão ser impactados pela sociedade, como é que eu me construo, porque vão ser impactados pelo alimento. Recentemente eu vi uma imagem de um fotógrafo que ele fez uma série de fotos com muitas crianças e crianças de diversos países e comida. E é uma sessão de foto incrível, né? As crianças no meio, deitada, e os seus pratos típicos de alimento ali ao redor. E é inacreditável, né? Cada povo tem ali as suas convicções em pratos de comida, né? Tem ali a forma como ele se alimenta. E a forma como ele se alimenta vai afetar onde? No funcionamento do sistema sensorial. E esse funcionamento do sistema sensorial e neurológico vai afetar no funcionamento das atividades cognitivas, que vai afetar nas respostas sensoriais, em como eu interpreto as entradas sensoriais. Ou seja, é tudo muito conectado, tá? E aí você vai ter, por exemplo, só voltando aqui para concluir, como nós temos países em desenvolvimento, né? E temos os países desenvolvidos, tá? Vou até voltar para cá para não ficar nessa tela. O que eu poderia dizer disso, só dessa fala, dessa construção? Você tem países que conseguem compreender o funcionamento de coisas desde crianças muito pequenas, porque elas são colocadas em estímulos de alimentação. E aí, se a gente olhar para as sociedades orientais, onde as crianças são educadas a ter uma alimentação desde a educação infantil, elas têm aulas sobre alimentação ainda na educação infantil, né? Desde aulas de música, aulas que vão variar, aulas de linguagem. Elas vão ter não somente a sua aula, mas a aula de diversas línguas. Elas vão ter aulas de lógica, né? Mas também elas vão trabalhar cooperação, porque o sistema, né, lá, por exemplo, como na China, no Japão, na Coreia do Sul principalmente, norte também, né, as crianças limpam as salas, elas têm rotina de organização do seu material dentro das escolas, dentro dos espaços compartilhados, né? Então, tudo isso vai causando um impacto nas aprendizagens dessas pessoas, né? Diferente de sociedades, como a gente vai ter sociedades africanas e até sociedades asiáticas também, mas falando mais para a questão dos árabes, onde essas crianças
chegam à idade escolar, como nós ainda temos sociedades onde a mulher é negado a questão dela conseguir chegar até uma escola, né? E os mesmos meninos só vão para a escola depois dos 7 anos. Então, olha só, né? O tempo que se vai perdendo de estimulação. Então, você nota a distribuição dessas aprendizagens também por essas questões sociais. A gente vai observando que a forma como a sociedade, né, ela entende essa integração, ela entende esse formato, você vai ter sociedades mais desenvolvidas, politicamente, economicamente e diversos aspectos, tá? O Brasil, ele tem acordado nos últimos anos para essa compreensão. As escolas, elas se afastaram de sistemas, por exemplo, como o construtivismo, e elas passaram a adotar sistemas mais neurológicos, de estimulação de neurolinguagem, né? Você vai tendo aí trabalho de escolas montessorianas, que vão trabalhando a estimulação sensorial da criança desde o bebê. Então, o Brasil, ele tem caminhado por esse caminho, por esse traçado de caminho, onde as escolas não estão só mais trabalhando conteúdos, mas a experiência sensorial, né? Educação infantil. A gente tem um grande exemplo dessa nova compreensão de aprendizagem é a nova BNCC brasileira, né? Que traz para a educação infantil eixos que mesmo os PCNs já trabalhando esses eixos, elas enfatizam, elas trazem, elas contribuem, né, para mostrar que a criança precisa estar envolvida dentro de um processo sensorial e que esse processo sensorial, ela vai compreender a linguagem, ela vai compreender a sociedade, ela vai conviver com as diferenças, ela vai aprender sobre si mesmo. A BNCC, por exemplo, fala de autoestima na educação infantil, de autoimagem na educação infantil, onde que o Brasil, há 20 anos atrás, falava sobre uma criança ter autoestima. Por quê? Porque a gente vive um mal de uma sociedade chamada depressão, a gente convive com suicídios, a gente convive com a violência. Então, se isso forem elementos estimulado sensorialmente ainda na educação infantil, essa construção neurológica dessa pessoa vai tornar a persona, né, a personalidade dessa pessoa de forma muito mais argumentativa, de uma contribuição de linguagem melhor, de uma construção social, de um entendimento social melhor. É isso que hoje é o desafio da educação. No caso, discutindo a nossa educação brasileira, o desafio da educação brasileira é trabalhar a aprendizagem nessa perspectiva de um novo conceito de ser humano. Um ser humano que não só seja matematicamente bom em saber números e resultados, mas um ser humano que consiga conviver com as diferenças, que consiga socioafetivo se relacionar com os outros, que ele consiga conviver com a frustração, com o medo, com a dúvida, com a dor, por exemplo, né? Que construa um ser humano mais empático, por exemplo, e por aí vai. Então, os desafios é não mais focar numa aprendizagem sistemática de número, de conteúdos, até porque isso resultou numa sociedade individualista, né? Numa sociedade focada só em resultado produtivo. Então, hoje já se discute que esse resultado de sociedade não foi um bom resultado. Por isso, se nós trabalharmos as nossas crianças para entender o que é inclusão, para conviver com a criança com deficiência, né? Isso vai diminuir o bullying. Se diminui o bullying, diminui as pessoas que crescem com sequelas do bullying, diminui, né? Se eu trabalho na infância, ainda na adolescência, ainda na infância, eu vou ter adolescentes mais saudáveis e assim eu vou tendo um conjunto de aspectos que vão contribuindo para que essas pessoas tenham níveis, né, de qualidade de vida e de sociedade melhor, que é isso que a gente espera, tá? Então, vamos lá.
como é que essa aprendizagem acontece, tá? Nós chamamos isso de metacognição. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode estar pesquisando sobre metacognição, tem livros sobre metacognição e a psicologia positiva, desculpa, a psicologia... Ai, até errei um pouquinho agora. A psicologia... Vou cortar um pouquinho isso aqui, esqueci, vou voltar um pouquinho a gravação para me lembrar, porque é muito importante.